E estamos ao vivo, começando mais uma segunda-feira. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje aqui na página Espíritas no Ar. Bom, eu confesso que esse estudo eu fiquei assim o dia inteiro, a semana toda, pesquisando as melhores fontes para trazer para vocês, com base no livro do jornalista André Trigueiro, chamado Espiritismo e Ecologia. Ele é um jornalista que tem a pauta da sustentabilidade, a pauta das energias renováveis, de como a gente fazer o descarte do lixo. Ele está sempre muito envolvido e muito engajado em como resolver essas questões que a gente tem agora. E ele é espírita, então ele publicou esse livro pela FEB. Então a gente vai estar pegando algumas fontes de notícias, fontes assim atuais. Todas as notícias que eu estou trazendo aqui são de 2021. A maioria delas, se a gente pesquisar qualquer coisa relacionada a lixo, reciclagem, exploração animal, a gente acha assim até mesmo dessa semana. Então, assim, são assuntos que estão em pauta, né? Então, e também trazendo à luz a doutrina espírita. Não se esqueçam de pegar um copo com água para deixar fluidificando, para que a gente consiga absorver ao final do estudo da noite de hoje todas as energias necessárias para que a gente consiga atravessar essa semana. Sejam todos muito bem-vindos, a caixa de comentários está aberta. Bom, Espiritismo e Ecologia. Eu queria falar um pouco sobre esse tema, em coincidência do dia 5 de junho ter sido o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, se vocês não sabiam disso, antes de ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E hoje é o Dia Nacional dos Catadores de Material Reciclável aí no Brasil. E a gente vai encontrar alguns dados muito interessantes a respeito da reciclagem em solo brasileiro. Eu vou trazer algumas notícias com dados que são do mundo todo, mas eu vou focar mais hoje no Brasil, já que a maioria do nosso público tá aí. E eu peguei as notícias de sites brasileiros, de órgãos brasileiros que eu conheço. Então, parabéns aos nossos irmãos catadores de material reciclável. Sem eles, nós não conseguiríamos preservar o nosso meio ambiente de forma mais assertiva. Bom, o André Trigueiro diz que atualmente nós experimentamos a maior crise da história ambiental da humanidade. Isso porque a gente vive numa sociedade de consumo que faz com que a tendência de que cresça o tanto que nós consumimos aumente com o passar dos anos. Isso começou na Revolução Industrial, quando nós tivemos a era das máquinas, né? A era da criação em larga escala. E isso só tem aumentado cada vez mais, principalmente hoje com a facilidade que a gente tem de extrair materiais renováveis e não renováveis do meio ambiente, enfim. Tudo que a gente produz hoje, a gente faz como se a gente estivesse num supermercado. A gente pega numa prateleira, retira tudo aquilo da natureza e sem se importar com as gerações futuras. Só que o que a gente esquece é que as consequências vão chegar cada vez mais cedo. E nós espíritas temos um papel muito importante, porque nós precisamos assumir uma postura ativa diante desses problemas e não passiva. Nós não somos uma religião que acredita que Deus vai salvar a gente no último minuto, né? Nós, através do nosso livre-arbítrio, que vamos nos salvar nós mesmos. Bom, então, falando sobre essa crise ambiental, a gente vai trazer alguns dados agora. Antes disso, gente, Espiritismo é ciência, religião e filosofia. E tem uma frase de Kardec que fala: se a ciência em algum momento contradisser alguma premissa do espiritismo, cabe ao espírita rever esse ponto equivocado e seguir a orientação da ciência. Isso é uma coisa que prejudica muito a gente, principalmente agora, numa era em que a gente nunca teve tanto acesso, né, às redes sociais, mas isso não quer dizer que a gente não saiba usar elas de maneira assertiva, de maneira letrada. Vide a questão das fake news, a questão de pessoas acreditarem que as vacinas vão colocar chip em você, uma teoria da conspiração, enfim, gente. Então, tudo que a gente procurar, vamos basear as nossas opiniões, não em achismos, mas assim, no empirismo, né, na observação científica, nos estudos, principalmente no Brasil, que é um país que a cada ano que se passa, a gente vê as verbas das universidades cada vez sendo cortadas.
E as pessoas acreditam, né, que nas universidades as pessoas não querem estudar, que nas universidades são isso e aquilo, sendo que o nosso centro de pesquisadores no Brasil vem todos de universidades federais. Então, essa crise que a gente enfrenta, ela não é só ambiental, ela tá ligada ao social, ela tá ligada ao meio político, ela tá ligada às declarações que a gente dá, aos políticos que a gente aprova, né, e apoia, porque se não for por causa deles, se não for devido a eles, a gente não consegue colocar em pauta esses assuntos. Então, espírita no século XXI, que não acredita em vacina, que é negacionista, que diz que a gente tá nessa revolução toda para evoluir e não percebe as consequências daquilo que a gente tá passando, tá rasgando a doutrina. Porque a gente tá baseando todo o nosso estudo na ciência. Então, eu queria deixar já esse ponto inicial, gente. Século XXI, acreditar em terra plana, todas essas teorias de conspiração, pelo amor de Deus, sai da live, porque não vai absorver nada. Mas vamos lá. Conceituando a ecologia. A ecologia vem da junção de duas palavras, oiko e logos. Oikos, casa, logos, estudo. Então, o estudo da nossa casa, estudo do nosso planeta, né? Do nosso meio ambiente com o qual a gente vive. Então, parte da biologia que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, a Regina, a Patrícia, a Fátima, a Irineia, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Então, gente, a ecologia, ela tenta compreender como que se dá essa relação e o impacto do homem no meio ambiente. E como que essas ações podem gerar danos, ou assim, coisas boas, né? Mas infelizmente a gente só vê danos no nosso ecossistema. Então, tudo que a gente faz hoje está gerando danos à natureza. A sociedade de consumo existe, nós precisamos consumir, caso contrário a gente não come, a gente não dorme, a gente não vive, mas esse consumo desenfreado e essa desigualdade que a gente vai ver aqui mais pra frente faz com que a gente esteja agora em níveis críticos e passando por essa crise toda que a gente tá falando. Só pra vocês terem noção, eu e o Vitor, a gente gosta muito de assistir documentários, né, sobre a natureza, e eu sou fascinada, assim, eu tenho pavor do fundo do mar, mas eu sou fascinada, porque a gente não conhece nem 10% do fundo do mar. Então, o fundo do mar, ele é dividido, assim, em zonas, né, cada vez mais que a gente vai descendo, quilômetros que a gente vai chegando no magma da Terra, né, que a Terra é redonda. Então, há partes do fundo do mar que elas não são habitadas. Elas não são habitadas, não, desculpa. Os seres humanos não conseguem chegar lá e estudar. Por quê? Porque quanto mais a gente vai abaixando no nível da água, a gente vai tendo uma pressão muito grande. Então, não é como se a gente estivesse aqui na Terra, no ponto central, e fosse 1 quilômetro para cima. 1 quilômetro para cima, a gente voa 1000 pés, né? Milhares de pés alto. Mas se a gente descer a muitos pés, a muitos quilômetros, a gente não consegue. Então, por isso que muitas dessas descobertas ainda estão acontecendo. A gente conhece muito pouco do fundo do mar. E eu tava vendo um documentário com o Vitor, assim, no YouTube. Se você digitar, assim, fundo do mar ou criaturas do fundo do mar, qualquer coisa que vocês... Últimas descobertas. O ser humano conseguiu chegar só a 11 quilômetros de profundidade. E tem uma parte que chama as fossas das Marianas, que, assim, você consegue atingir o fundo, mas o fundo ainda tem mais fundo. É muito difícil de explicar sem uma imagem, mas enfim. Quanto mais a gente vai descendo nas zonas abissais, mais escuro vai ficando, menos a incidência do sol vai chegando, menos animais a gente encontra, é um outro ecossistema, é toda uma diferença de habitat. Mas onde é que eu quero chegar? Que até nesses pontos mais fundos, do qual a gente desconhece e que foram levados máquinas, né, câmeras, para perceber como que funciona lá embaixo, já encontraram plástico nesse fundo do oceano, gente. Já encontraram plástico. Então, o que eu queria falar? Tem uma pesquisa australiana que diz que há 14 milhões de toneladas de plástico no fundo dos oceanos. Ou seja, até aquela parte que a gente desconhece, a gente já está destruindo. Essa pesquisa é da CSIROS, assim, Oceans and Atmosphere, né? Que é uma sigla inglesa aqui.
Então, o que que acontece? Os plásticos que eles estão sendo jogados no fundo do oceano, eles se deterioram, né, com a ação da água ali, né, e eles ficam cada vez menores, ou seja, eles vão ficando micropartículas de plástico, que os animais comem, os animais morrem, e a gente vai destruindo as coisas aos poucos. E que faz com que a sua quantidade chegue a ser o dobro do que é encontrado na superfície. Ou seja, gente, é muito plástico. Tem o dobro de plástico no fundo do mar do que na superfície. Toda vez que a gente pesquisa assim, lixo no oceano, a gente já vê que tem grandes massas de lixo, principalmente na Ásia, que já são maiores do que o estado assim, da Califórnia. Então é muito lixo que já tem no fundo do mar. E lembrando em consideração que a nossa população atual é de 7 bilhões de pessoas e 800 milhões de pessoas. Dessas, 50% estão na Ásia, né? Na Índia, na China, nesses países. Bom, eu queria mostrar uma imagem aqui que eu achei muito legal. Só um minutinho que eu vou desvirar. Isso aqui é uma sinapse. As sinapses são regiões do cérebro responsável por realizar a comunicação entre dois neurônios, ou seja, qualquer neurônio, músculo ou glândula, anotei aqui. Então, qualquer ação específica do corpo, por exemplo, levantar a mão, piscar, enfim, são comandadas pelas sinapses. Elas foram essas receptoras dessa mensagem no cérebro. E aqui é o universo, ou seja, a gente está tudo conectado. Eu deixei uma frase. Assim como tudo no universo se liga, tudo se encadeia. Tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais complexa materialidade até a mais pura espiritualidade. Então, gente, Deus é tudo aquilo, para mim, Deus, causa primária de todas as coisas, Deus é tudo aquilo que não é material. Deus é a inteligência suprema, Deus é a natureza, Deus é o poder e a força e a criação. Então, se a gente olhar... o universo e nós somos constituídos assim das mesmas bases, né? Nós estamos interligados. Então, quando a gente fala, eu vou jogar alguma coisa fora, eu vou me desfazer de tal coisa, a gente não tá se desfazendo de nada, porque não existe fora. A gente vai jogar pra onde, né? Então, a gente tem que aprender a consumir menos, a aprender a como descartar essas coisas, porque é tudo um ciclo. Nós somos parte desse ciclo, dessa criação. E aqui eu deixei essa mensagem do Odé Trigueiro, que está no livro Espiritismo e Ecologia, da qual eu baseei, assim, eu acho que 80% dessa palestra de hoje, nas minhas fontes, que olha que bonito que ele falou. Somos feitos rigorosamente dos mesmos elementos que constituem o planeta. A palavra homem, de onde vem a humanidade, tem origem no latim humus. A palavra Adão, que aparece simbolicamente no Velho Testamento como a primeira criatura humana, significa terra fértil em hebraico. Essa mesma terra, que empresta o nome ao planeta e à nossa espécie, né, aos terráqueos, se revela no mais rudimentar de exames de sangue quando descobrimos por nossas veias, transportamos minérios que jazem nas profundezas do solo. Ferro, zinco, cálcio, selênio, fósforo, manganês, potássio, magnésio e outros elementos são absolutamente fundamentais à nossa saúde e bem-estar. Se descuidarmos da ingestão desses nutrientes presentes em boa parte dos alimentos, nosso metabolismo fica exposto a diferentes gêneros de desequilíbrio e doenças. Então, gente, 70% do planeta é água, 70% do nosso corpo, ou mais, não sei, agora desculpe os biólogos que eu tô falando isso que eu não confirmei, é água. Esses materiais, né, esses produtos químicos, não produtos químicos, mas esses itens da tabela química, ferro, zinco, cálcio, selênio, fósforo, e a gente encontra eles na natureza e encontra eles dentro da gente. Então, assim, nós somos constituídos das mesmas bases. A escala evolutiva diz, nós viemos do mineral, né, que são todos esses minerais, e vamos chegar à angelitude. Já passamos pelo estágio mineral, animal, estamos na era vegetal, estamos na era hominal e vamos para a era da angelitude. Então tá tudo interligado. Isso é muito doido, mas é verdade. A gente tá destruindo a gente mesmo quando a gente destrói o nosso planeta. Tô falando correndo, gente, desculpa vocês não acompanharem, porque hoje eu fiz muitos slides, então é muita coisa que a gente tem pra falar. Bom, falando sobre como a gente vai entrar já nessa questão de tudo que tá acontecendo na Terra e do que a gente tem que melhorar, porque são muitas coisas.
Tem uma questão no Livro dos Espíritos 705 que pergunta: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer o homem necessário? Já que a gente sabe que a desigualdade social ela é muito grande, então por que não tem uma produção para todo mundo? Por que não chega em todo mundo? É que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também ele recusa a natureza do que só é resultado... Ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência, né? Então, tudo que a gente vê desses desastres climáticos que a gente vai entrar, não é que Deus está revoltado, não é que Deus está punindo a gente. Gente, a gente está destruindo o planeta, basicamente é isso. É isso. A Terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Ou seja, a Terra produz sim o suficiente para todos os 7 bilhões de pessoas que aqui residem. Quase 8 bilhões, né? 7 milhões e 800 milhões. Então, a Terra tem essa capacidade. Ela tem essa capacidade de dar para todas as pessoas o necessário. Ninguém passaria fome, ninguém passaria sede, ninguém passaria nenhuma necessidade. É que o poder e o dinheiro e todo esse ciclo de ganância está restrito a um grupo de 1% da população que tem 99% da riqueza mundial. Então a gente pensa assim, como é que eu posso fazer minha parte? Você pode fazer sua parte. As pessoas que estão assistindo aqui essa live, vocês podem comentar com outras pessoas para falar sobre as dicas que a gente vai dar lá na frente. Se a gente fizer a nossa parte, a gente vai mudando o mundo de pouco em pouco. É um trabalho de formiguinha, mas a gente vai conseguir. Minha mãe falou, assisti um filme chamado O Grande Milagre, no Alasca. Uma família de baleias encalhadas onde todos os esforços foram feitos para salvá-las. Ação do Greenpeace e governos indivíduos. Salvaram 2. E aí? Então, gente, o que é o impacto de uma baleia no ecossistema? A gente não sabe. Vai falar, tem tantas mil baleias, mas tem tanta caça às baleias, né, que infelizmente existe. Tanto plástico no fundo do mar, que elas estão, infelizmente, muitas espécies estão já desaparecendo por causa disso. Então, salvar uma baleia é muito importante, salvar um passarinho é muito importante, tudo é muito importante, né? Se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente já estava mudando esse cenário. No livro do André Trigueiro, ele também colocou uma frase de Gandhi, né? Ilustrando aquilo que a gente acabou de falar da Terra, que é o homem que despreza a natureza. A Terra pode oferecer o suficiente para satisfazer a necessidade de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. A gente não tem um planeta Terra para conseguir comportar a sociedade de consumo que a gente está vivendo agora. Os estudos já dizem que são preciso 3 terras para a gente conseguir manter esse ritmo acelerado de produção e descarte. Bom, o que está acontecendo agora? Vamos simplificar. O crescimento acelerado da população e do parque industrial, que começou já com a Revolução Industrial que a gente falou. A sociedade que preza pelo consumo excessivo, que a gente vai falar de sociedade de consumo aqui na frente rapidinho. O aumento da produção de resíduos e seu descarte incorreto tem levado à escassez dos recursos naturais. Ou seja, a gente está retirando muito do meio ambiente e não tem mais, não tem como repor, porque isso é da natureza. Como é que a gente vai repor? Então é um ciclo vicioso de produzir, usar e jogar fora para você voltar a consumir, produzir, usar e jogar fora. Essa prática acaba por contaminar a água potável, destruir o meio ambiente, acabar com a fauna e a flora, contribuindo com a proliferação de doenças. Por exemplo, a gente pode estar ingerindo água contaminada direta ou indiretamente. Direta, sim, falta de saneamento básico, a gente bebe uma água, pega uma água assim perto de um lixão, água que não é tratada, alguma coisa assim. O lixão existe porque a pessoa não está separando o lixo direito. Ou indiretamente, o peixe comeu alguma coisa contaminada, a gente vai lá, pesca o peixe, come o peixe. Então, nisso a gente já pode ver o surgimento de várias doenças. Vide o próprio coronavírus, que a gente ainda não sabe qual foi o ponto inicial, né, de
de surgimento. E pessoas falando que surgiu de laboratório, gente, pelo amor de Deus. Só não chega quem não quer. Tem que estar muito iludido, que queria estar muito vivendo esse mundo da imaginação, de que tudo é conspiratório e a gente não tem culpa de nada, porque isso é muito fácil. Falar, ai, nossa, eu sou um pobre coitado. Quantos pobres coitados tem na Terra agora? São 7 bilhões de pobres coitados. Deus não aguenta mais ouvir a gente reclamar. Então, bora trabalhar. Bom, o André Trigueiro, nesse livro dele, ele fica um pouco chateado, pelo que eu percebi, porque ele falou que os espíritas, às vezes, eles têm uma posição um pouco passiva, do tipo, ai, a gente tá na lei de causa e efeito e a gente tem que sofrer tudo isso que a gente tá sofrendo agora. Ou, ai, tem a lei de destruição e aí o planeta vai se regenerar para um mundo de provas e regenerações e aí a gente tem que passar por isso agora, e aí ele fica um pouco bravo. Aí ele falando sobre a lei de destruição do Livro dos Espíritos. Eu botei aqui que essa fala foi dele e eu concordo 100%. Existe a destruição de origem natural que conspira em favor da manutenção da vida. Por exemplo, os incêndios, né, que ocorrem por causa da própria natureza, e aí ela regenera o solo, e aí as árvores crescem, e aí é o ciclo vital. E o outro de origem antrópica. Determina impactos negativos sobre os ciclos da natureza, precipitando cenários de desconforto ambiental crescente. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo acontecer agora não é que tinha que acontecer, é resultado das nossas próprias ações. Há uma questão moral embutida nessa situação. Se entendermos que as práticas sustentáveis, em seus diferentes aspectos, significam fazer o bem, não ser sustentável ou uma inação no cenário de crise global ajuda a desequilibrar a balança para o outro lado. Porque a gente já sabe, fazer o bem é fazer o bem, mas não fazer nada já é fazer o mal. A gente evoluir é uma coisa, a gente ficar parado já é uma não evolução. Então, a gente ter uma atitude passiva diante desse problema não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque essa casa que a gente tem agora, o planeta Terra, ele vai evoluir sim. E aqui vão ficar espíritos que contribuem para o seu crescimento e o seu progresso. Mas aqueles espíritos que não contribuírem para isso vão ser jogados para outros planetas menos evoluídos. E aí, vai ficar nesse ciclo de rodando de planeta em planeta? A gente tem que fazer por merecer uma morada melhor. Não é que a gente vai virar e falar assim, ah, não, a Terra vai se destruir, aí vai virar um mundo de regeneração e eu que não fiz nada vou para um mundo de regeneração. Claro que não. A gente tem que merecer esse lugar no mundo de regeneração. E para a Terra, que é o nosso lar, se tornar esse mundo de regeneração, a gente tem que trabalhar. Então não vai ser num passe de mágica. Não vai ser num passe de mágica. A gente tem que preservar a nossa casa, a gente tem que cuidar da nossa casa. Bom, agora o buraco fica mais embaixo. Alguns dos nossos desafios atuais causados pelo nosso estilo de vida, e, gente, são milhares de milhares de milhares. Eu já falei assim 20 minutos aqui, eu nem comecei a falar dos problemas, mas são tantos problemas que eu selecionei os principais. Então, aí que a gente tenta fazer a nossa própria pesquisa, vendo como que se encontra, né, o nosso país, o país que a gente está inserido, o nosso estilo de vida, o que a gente pode fazer para melhorar isso. O que é o consumismo desenfreado? Hoje em dia, as marcas e as empresas surgem todos os dias, é muito fácil, graças às mídias sociais, elas têm uma plataforma, né, de visibilidade. E o problema não é esse, tem que existir. O problema é que elas apelam para a atenção do consumidor, fazendo com que a gente sempre queira coisas que a gente não precisa. E a gente já sempre bate nessa tecla aqui. E essa foi a parte da palestra que eu fiquei assim, eu compro muita coisa. Então, eu tô tendo essa auto-reflexão. Aqui a oferta excede a procura, porque tem muito mais gente vendendo do que gente comprando. Então, eles têm que forçar você a comprar. Portanto, somos constantemente bombardeados pelas mensagens de compre, troque, jogue fora e recomece comprando de novo. E o André Trigueiro, quando ele fala nisso no livro dele, ele é muito sincero, porque ele é jornalista, e eu também sou jornalista. Então, a gente sabe o poder que a mídia tem de fazer com que você nem perceba, né? Hoje em dia existe uma coisa que chama neuromarketing, que faz com que ele estude como que o seu cérebro percebe algumas ações publicitárias. Ou seja, eles sabem atingir exatamente no ponto para que você compre tal coisa ou que coisa que você nem sabia que você queria e aquilo ali te atingir.
Porque pra mim não importa passar um comercial de um carro, porque eu não dirijo e eu não ligo muito pra carro, então eles não vão passar. Agora eles sabem como fazer com que um aplicativo de maquiagem ou de roupa ou de qualquer coisa chegue até mim, porque esse é o tipo de coisa que eu consumo. E como o meu cérebro se comporta em relação a isso. Porque nessa sociedade de consumo que a gente sabe, o ter é mais importante que o ser. E a gente sabe que sair pra ir no shopping, comprar algumas coisas, satisfaz a gente. Deixa a gente feliz. É bom presentear os outros, é bom se presentear. Mas quanto? Né? Quanto que a gente tá consumindo? E as embalagens que a gente joga fora? E se a gente não gosta do negócio, a gente faz o quê? Né? Então, a produção em série de baixo custo faz com que muitos produtos sejam de qualidade inferior, né? Então, a gente compra uma blusa que daqui a 10 lavagens ela vai estragar. E o que a gente vai fazer com essa blusa depois? Espero que vocês não joguem no lixo, né, gente? Tem morador de rua precisando, bazar no centro, enfim. Ou serem repensados para serem descartados em breve e o ciclo de consumo nunca acabe, né? A obsolescência programada, a gente já falou aqui também. Meu marido que gosta dessa parte de tecnologia, ele fala que, assim, o celular que tá lançando agora, ele não tá lançando com toda a capacidade dele, tecnológica. Eles não vão lançar tudo de uma vez, porque ano que vem, quando eles precisarem lançar o celular de novo, eles vão ter o que de novidade? Então, tudo que você tá comprando já tá ultrapassado, basicamente é isso. Então, assim, a gente vai degradando o ambiente. Os problemas, né? As pessoas se endividam para manter esse padrão de consumo, querendo comprar coisas, assim, para pertencer a um certo tipo de grupo, né? Usar certos tipos de marca. A gente sabe que a bolsa da Louis Vuitton no Instagram faz muito sucesso. E se você tem essa bolsa, você é a queridinha. Então, é uma tendência para esbanjar, mas ao mesmo tempo para desperdiçar, porque semana que vem não vai ser a Louis Vuitton que vai estar em alta, vai ser a Prada, vai ser a Chanel. Então, vai você gastar mais 10 mil reais numa bolsa. Hoje em dia tem bolsas aí no mercado, essas Birkins, que custam 250 mil dólares, de pele de crocodilo, ou seja, é surreal falar nisso, mas existe. E aí o Bauman, que é o Bauman, que é um filósofo polonês, Zygmunt Bauman, ele fala muito sobre a sociedade de consumo e as relações líquidas, né? De como que nada foi feito para durar. E ele fala que a sociedade de consumo não é nada além da sociedade do excesso e da fartura. E, portanto, da redundância e do lixo. Ou seja, a gente virou um lixo. Linkando para o lixo. Em agosto de 2020, a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 10 anos. Eu fiquei até bem chateada, porque só existe há 10 anos essa política aí no Brasil. Então, as gerações passadas, muito pouco ou nada se falava sobre isso, né? Sobre reciclagem, sobre reaproveitamento, sobre, enfim, reutilização. Só há 10 anos. O Brasil gerou em 2018, a maioria dos dados aqui vão ser 2020 e 2021, tá, gente? Mas como a gente teve num momento de pandemia, eu acho que ainda não conseguiram atualizar essas pesquisas, mas eu tentei ser o mais atualizada possível, ok? O Brasil gerou em 2018 79 milhões de toneladas de lixo por ano, um aumento de quase 1% em relação ao ano anterior. Isso é uma pesquisa do Panorama de Resíduos Sólidos, elaborado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. No final dessa palestra, se alguém quiser me manda uma mensagem no Messenger, que eu mando o link de tudo onde eu achei essas informações, tá, gente? Isso aqui é eu montei certinho um slide, ou seja, eu tenho todas as fontes aqui, tá? Segundo pesquisa da World Wildlife Fund, que é a WWF, o Brasil é hoje o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. Quarto maior. E essa Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública disse que dessas 79 milhões de toneladas de lixo, só 3% sejam recicladas, sendo que o potencial é de até 30%. E por que isso acontece, né? Além da falta de investimento público nessa área, nessa pesquisa também teve uma pesquisa do Ibope que mostrou que 66% da população pouco ou nada sabe sobre coleta seletiva e que 39% não separam o lixo. Ou seja, ainda tem muita gente que não sabe como que funciona isso, não sabe que dias que passa
a coleta de lixo seletivo na sua casa. E isso é uma coisa que a gente tem que procurar cobrar dos nossos governantes, porque isso é indispensável para a nossa vida em sociedade, separar o lixo orgânico do inorgânico no mínimo. Aqui em casa a gente separa do orgânico pro inorgânico e o vidro. Aqui na Polônia tem o bio, o plástico, papel, alumínio, assim, é tudo muito bem separado. E a maioria de uns vizinhos porco aqui ainda não faz isso. Mas no Brasil eu entendo, porque não é todo mundo que tem acesso a essa informação, né, gente? Não é todo mundo que consegue ainda. O Brasil é um país que ainda o nível de fome que existe tem crescido absurdamente. Então não tem como cobrar de que 100% da população faça isso. Mas tenta conversar com o seu vizinho, tenta ver com o pessoal aí perto da sua casa, se eles estão separando lixo. Lá em casa eu sei que os meus vizinhos fazem, porque a gente mora muito perto, né, uns dos outros, a gente tem vizinhos próximos, então a gente sabe que eles separam lixo. Mas tenta conversar com o pessoal na sua rua, isso aí, gente, já vai mudar, é uma rua menos, né? Então, mas olha que interessante esse dado que eu achei. O país se destaca na reciclagem de latinhas de alumínio, 98% delas são recicladas. E os agentes responsáveis por isso não são os consumidores, fabricantes ou vendedores, mas os catadores de lixo. Ou seja, a gente não está fazendo a nossa parte, a gente está dependendo dessas pessoas que estão fazendo um bem para o nosso ambiente e 98% dessas latinhas são recicladas graças a eles. E hoje é o dia deles. E eu procurando aqui na internet, né, sobre o lixo. Então, gente, a gente acha muita notícia sobre isso, de como fazer o descarte, como descartar o óleo de cozinha, como fazer a separação do material orgânico, né, que é a comida, que é o que vai se desfazer, né, daquilo que não vai, daquilo que não é perecível. Então, assim, tem muitas informações e eu queria deixar uma que eu achei legal, que é aqui, ó. Peraí. Vou virar aqui para vocês verem. Voluntários recolhem mais de 150 quilos de lixo em ruas no Dia do Meio Ambiente, em Mato Grosso. Cerca de 60 pessoas participaram de bicicleta, a pé e de barco. Foram percorridos 80 quilômetros em diferentes rotas. Então, isso que é legal, gente. Isso que é legal. Eu já falei aqui várias vezes também do Lewis Hamilton, que é aquele tenista, que é aquele corredor da Fórmula 1, e que o cara é bilionário e tá lá na Inglaterra catando lixo da praia. Por quê? Porque pra ele não faz diferença, ele já entendeu que a gente é um só, que a gente tá no mesmo barco, que todos nós temos que fazer a nossa parte. Então não importa que ele tenha bilhões de dólares e euros, importa que ele é ser humano como todos nós, né? Então, a gente falou desse ciclo de consumo, e dentro desse ciclo de consumo existe, infelizmente, a desigualdade social. E a gente sabe no Livro dos Espíritos que a desigualdade social ainda vai existir no mundo desse mundo material, que ela é necessária, que a prova da riqueza é uma prova muito difícil, mas que nem por causa disso as pessoas têm que ser miseráveis, né, gente? As pessoas têm que... Tanta notícia absurda que a gente viu. Esses dias na vaquinha eu tava levando de uma vaquinha online, né, do Razões para Voar, da criança que tava comendo rato. O que é isso, gente? Enfim, então a gente tem que tentar fazer a nossa parte. Desculpa, até me entalo. Bom, com a desigualdade social... existe essa pobreza extrema que algumas nações enfrentam, que é a fome, a falta de saneamento básico, as doenças. E isso é uma fala muito elitista, porque eu sei que aqui na Polônia, eu com 27 anos já consegui tomar minha vacina, porque eu tô na União Europeia, né, e eu acho que as ações ocorreram mais rápido. Mas, infelizmente, a gente não tem noção de quando que uma China vai se vacinar inteira, de quando uma Índia, com essa explosão de casos, vai se vacinar inteira. Né? Então, a gente sabe que muita coisa do que eu tô falando aqui da União Europeia não é a realidade do resto do mundo, não é a realidade de um Brasil pobre e muito menos de uma Índia miserável, de um Bangladesh, desses países da Ásia, assim, que, gente, as pessoas não têm o que comer, as pessoas vivem em condições análogas à escravidão, enfim.
Então, são nesses países, principalmente, que existe a exploração das riquezas naturais, né? Os países de terceiro mundo. E a gente sabe que a gente foi colonizado assim. Muitos dos problemas sociais que a gente tem hoje, por exemplo, o crescimento desordenado, né? Da urbanização do Brasil, das favelas, enfim. Tudo isso teve causa lá atrás, com Portugal explorando o Brasil. Tem causas históricas. Tá tudo interligado. Mas ainda assim, ainda há essa exploração, né? Quantos países entram? Gente, o ministro do Meio Ambiente exportando madeira ilegal, entendeu? Então, assim, com os países de terceiro mundo, as pessoas fazem o que bem entendem. Então, aí é o nosso papel de cobrar desses governantes. A gente acha que não faz diferença, mas faz. É melhor do que a gente não fazer nada. E a gente já percebeu que não fazer nada não adianta nada, não é benéfico para ninguém. Então, a exploração desses países de terceiro mundo, condições de trabalho análogas à escravidão e muitas vezes escravidão infantil. E isso não tá só na Ásia, não. Eu vou botar um vídeo aqui, que ele acho que ele é de 2018, mas que ainda cabe perfeitamente até agora. Então, peraí, que eu vou virar aqui vocês de novo. Eu vou ter que ficar virando e desvirando toda hora, porque hoje tem bastante coisa. Etiquetas com denúncias de trabalho escravo e pedidos de socorro foram encontradas em roupas de grife... Ai, meu pai, senhor. Ai, Jesus. Etiquetas com denúncias de trabalho escravo e pedidos de socorro foram encontradas em roupas de grifes famosas na Inglaterra. Foi nesta loja da rede Primark que duas britânicas compraram roupas e se surpreenderam com o resultado. A mensagem forçado a atrapalhar horas exaustivas estava numa das peças. Nessa outra roupa, a frase condições degradantes. Mas o caso mais chocante foi uma carta junto com uma identidade chinesa encontrada no bolso de uma calça jeans. O texto dizia: socorro, estou trabalhando 15 horas seguidas e sendo alimentado pior do que um cão ou gato. A Primark é uma das 6 grandes marcas inglesas que ficaram sob a mira dos direitos humanos em 2011, depois que uma fábrica de roupas desabou, matando 1.000 trabalhadores em Bangladesh. O local, acusado de mão de obra escrava, prestava serviço às grifes europeias. O país pobre, pouco maior do que o estado do Amapá, possui uma das piores condições de trabalho, com jornadas de 10 horas por dia e salários miseráveis. Para se ter uma ideia, um operário na Europa ganha em média R$60 por hora. Nos Estados Unidos, cerca de R$30. Já em Bangladesh, esse valor cai para R$1 por hora. Os custos baixos tornaram o país o maior exportador mundial de vestuário, atrás da China, e o pior em direitos humanos. No Brasil, o caso mais conhecido é da loja de roupas espanhola chamada Zara. Uma fiscalização em oficinas terceirizadas da marca flagrou funcionários estrangeiros em condições desumanas que dormiam e trabalhavam no mesmo local, entre eles um menor de 14 anos. O grupo era proibido de sair e ficava trancado no prédio. A Zara assinou um tratado de conduta junto ao Ministério Público e prometeu sanar as irregularidades. Então, gente, é muito importante a gente saber de onde a gente está consumindo as peças, né? De quem que a gente está comprando, para quem que a gente está dando nosso dinheiro. Hoje em dia tem muitas lojas, né? Tipo a Shein, eu já comprei na Shein, que é uma multinacional da China. Mas a gente sabe que, assim, essas roupas são muito baratas. Então, quando o custo para ela ser feita é muito barato, a gente sabe que quem tá lucrando não é a pessoa que fez, assim, é a plataforma que vendeu. Aqui fora eu costumo comprar muito na Zara e eu acompanho muito, essa que acabou de falar, eu acompanho muito as notícias deles, que assim, eles têm feito muitas ações para ser mais transparentes em relação a essas ações trabalhistas e principalmente mudando o foco desses países de terceiro mundo que eles estão explorando. Então, quando a gente pega a etiqueta, a gente vê Made in Portugal, Made in Espanha, eu já sei que aquilo ali não vai ser diferente de eu comprar Made in Bangladesh, Made in China, Made in Marrocos. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque, como a gente tá falando, isso tudo tá interligado. E no Brasil, eu queria botar aqui, é possível fazer uma denúncia contra os empregadores através do site do Ministério do Trabalho. Eu acho que tudo isso é feito de forma anônima, você dá seus dados lá, mas ele não vai ser divulgado, claro, né? E o que é um trabalho escravo, só para conceituar?
É uma atividade forçada em que a pessoa é impedida de deixar o local de seu trabalho, né? Ou quando ela tem condições degradantes, jornadas exaustivas, ela tem violação dos seus direitos de higiene, saúde, segurança, alimentação. Ou no Brasil é muito comum a servidão por dívida, né? A pessoa te dá o emprego, mas para você trabalhar você acaba pagando mais. Então aquele patrão vai te retendo ali e você não consegue sair desse ciclo. Nisso, na produção de roupa e na produção de comida e na produção de tudo, a gente faz o quê? A gente gasta água. E esse problema da escassez de água potável e recursos naturais eu acho que é o mais urgente. O planeta Terra possui cerca de 71% da sua superfície recoberta por água. Ou seja, a gente acha que é muita água, né? Mas desse total, né, de 71% do planeta Terra, 97,5% é água salgada, ou seja, água dos oceanos, imprópria para consumo. E hoje em dia a gente tem até dessalinização dos oceanos, né, pra gente tentar consumir essa água. Pelo menos de maneira assim, para lavar as coisas e tal, mas é muito caro. E apenas 2,5% desses 97% são água doce, que é utilizada para consumo humano, ou seja, a gente não tem água. Já não tem água, a gente já desperdiça e destrói tudo. Então, dessa porcentagem de água doce, de 2,5%, então 2,5% vai ser 100%, né? Toda a água que a gente tem doce para consumo. 12% de toda a água do mundo está no Brasil, principalmente na bacia amazônica. Um levantamento inédito do Instituto Trata Brasil, realizado com base em dados públicos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2019, revelou que 39,2% de toda a água potável captada é desperdiçada no Brasil. Essa notícia foi de maio de 2021. Então, essa água que a gente tem no Brasil, que a gente tem para consumo, quase 40% é desperdiçada. Seja pela falta de saneamento básico, né, que a água acaba não chegando, deveria chegar numa residência e não chega. Seja por causa de vazamentos de tubos, obras, e aí a água acaba se perdendo. Seja por causa de fraudes, né, que a pessoa aumenta o consumo de água de uma casa, né, faz o famoso gato na energia, mas não sei nem como que se rouba água, gente, mas estava escrito no site, fraudes. Minha mãe falou, a indústria das bebidas já tem um monopólio. A gente sabe muito bem que a água é uma commodity. Uma commodity são os bens que a gente compra agora para eles valerem muito no futuro, né? Bens que agora não tanto faz, mas se depois a gente estocar para vender no futuro, eles vão valer muito. E a água é uma delas. A média de consumo diário que o Brasil recomenda é de 110 litros de água por habitante por dia. Esses 10 litros a gente divide nos nossos afazeres, né? Aí a gente faz as contas de quanto que a gente gasta num banho, de quanto que a gente gasta para cozinhar, lavar carro, né? Segundo dados do Instituto Trata Brasil, né, o mesmo que fez a outra pesquisa, o consumo médio do brasileiro é de 163,3 litros de água, o que fica 51% acima do recomendado. Ou seja, a gente está gastando mais água do que a gente pode no Brasil. E como que a gente divide esse uso de água no Brasil, né? 67,2% desse uso. Tá. Ai, gente, vou ter que virar toda hora. Não adianta. Eu botei muita imagem hoje. Fonte, Agência Nacional das Águas de 2018, tá? Irrigação, 67,2%, ou seja, com a agricultura. 11,2%, abastecimento animal, né? Que a gente sabe, pra gente comer um bifinho de carne, a gente gasta muita água, porque tem que alimentar a vaca, alimentar o pasto, enfim. 11,1%, 2,4% abastecimento rural, 0,3% termoelétricas, até que é bem pouco. 8,7% abastecimento urbano, ou seja, de toda a população brasileira que a gente tem, de 200 milhões de pessoas, só 8,7% a gente consome em casa, ó. O resto tá ali, ó, nos alimentos que a gente produz e que a gente vai desperdiçar daqui a pouco, que a gente vai falar que vai pro lixo, do lixo de novo. 0,8% da mineração e 9,5% indústria. Aí que a gente fala do desperdício da água, ó, de novo.
Quem escreveu isso foi o Washington Novaes, o jornalista, que ele escreveu na coluna do jornal O Estado de São Paulo, mas essa frase também tá no livro do André Trigueiro. Estados Unidos, Europa, Japão e mais uns poucos países industrializados concentram uns 80% da produção, do consumo e da renda do mundo. Ou seja, o dinheiro está movimentado ali. E uma parte considerável desse consumo é supérflua. Por exemplo, gastam-se 18 bilhões de dólares por ano no mundo com perfumes e cosméticos, que bastariam para eliminar a fome de 800 milhões de pessoas. Gastam-se 12 bilhões de dólares por ano com sorvetes na Europa, suficientes para promover com água de boa qualidade mais de 1 bilhão de pessoas que não a têm. Ou seja, muito sorvete para a Europa, pouca água para quem precisa. E aqui eu deixei algumas informações, né, que a gente estava falando do escassez dos recursos naturais. A Terra está usando 173% da sua biocapacidade, os cientistas alertam. Essa notícia foi do dia 27 de abril de 2021, do site Science Alert. Tá em inglês aqui. Humanos ao redor do mundo estão consumindo muito mais recursos naturais do que o planeta pode sustentar, condenando a maioria das pessoas a uma pobreza ecológica, de acordo com uma nova pesquisa. Então, a gente está usando 173% da capacidade da Terra. Como eu falei antes, a gente precisaria de 3 terras para manter o nosso padrão de consumo. Outra notícia dessa semana do G1. Menor nível de águas em 91 anos obriga o governo a preparar plano para evitar falta de energia. Isso já é uma realidade, né, gente? Quantas vezes a gente teve racionamento aí no Brasil? Poluição contribui para perdas de bilhões de toneladas de solo por ano, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. Ou seja, poluição contribui para perdas de bilhões de toneladas de solo por ano, ou seja, tudo aquilo do ciclo de consumo. A gente consome mais, a gente produz mais, a gente descarta mais, esse descarte vai para o solo, os excessos de químicos vão para o solo, contaminam as águas e a gente está se contaminando, como a gente falou. Então é isso, o solo também está se degradando. Desperdício de alimentos. Aí a gente fechou. Gente, vocês estão vendo como tá tudo interligado? Eu tentei fazer assim de forma mais clara possível, mas tá tudo interligado. Desperdício de alimentos. Estima-se que algo em torno de 25 a 33% dos alimentos produzidos anualmente se perdem por motivos diversos, né? Seja na produção, por exemplo, o uso excessivo de agrotóxicos, alguma praga que teve, ou enfim, faltou água, pós-colheita, ou seja, você colheu, aí aconteceu alguma coisa com o animal, com o alimento, o armazenamento e a logística, né, o transporte do alimento até chegar no mercado pode se perder por ali. Ou são desperdiçados, ou seja, 25 a 33% dos alimentos produzidos anualmente se perdem. Então é muita comida jogada no lixo. Em números brutos, trata-se de 1,3 bilhão de toneladas de comida, gente. 1,3 bilhão de toneladas. Isso só no Brasil, tá? Não, isso é no mundo. No mundo. Os dados são da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, no mundo, tá? 1,3 bilhão de toneladas. Ai, peraí, aqui meu... Reação em cadeia, que minha mãe falou. Bom, segundo o estudo, as famílias lideram esse desperdício de alimentos com 61% desse total. Esse estudo da FAO, né? A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Foi de 2021. 31/5 de 2021. Então, em maio de 2021 foi publicado esse estudo. Ou seja, que a gente falou da produção, pós-colheita, armazenamento e logística, 61% é perdido dentro de casa. E é um paradoxo a ser solucionado. Enquanto os alimentos são perdidos nas residências, existe uma margem de pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar. Somente no Brasil, 19 milhões de pessoas viviam em condição de fome no ano passado, segundo o Inquérito Nacional sobre a Segurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, elaborado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, Pensão.
Conforme a FAO, o aproveitamento desses alimentos permitiria ao país reduzir a fome para 95% das pessoas nesse quadro. Ou seja, de tudo isso que a gente desperdiçou, essas toneladas que a gente desperdiçou, 95% da população brasileira não passaria mais fome. Então, o problema não é que a terra não está produzindo. A terra, a natureza não é capaz de produzir. O problema é que a gente está se perdendo nesse ciclo. A questão ambiental envolve muitos problemas socioambientais. Exatamente, concordo, Irineia. E aí a gente entra na questão do veganismo e da sustentabilidade. E as pessoas, assim, mais cabeçaduras, elas tendem a falar, lá vem um vegano falar de não sei o que, chatice. Não é, gente. Eles, eu acho, eu não sou vegana, eu consumo carne, tá, gente? Mas eu acho que, assim, eles estão muito mais à frente de serem líderes, assim, nessa questão do que nós. Porque você parar de comer carne, você tá desmatando menos a Amazônia, né? Porque o desmatamento vem por causa da criação da agropecuária. Você tá evitando que mais água para ser desperdiçada. Você não tá contribuindo para o sofrimento animal. Ou seja, não é só a questão da pena dos animais, é a questão que você tá, de alguma forma, tentando frear esse ciclo. E a maneira que você encontrou é não consumindo. Como é que eu vou parar o consumismo? Parando de consumir, né? Então, o veganismo é um estilo de vida que vai muito além do ato de não comer carne. Esse movimento envolve também não comer ou não usar qualquer item que tenha componente de origem animal em sua composição. Isso inclui produtos de beleza, limpeza, acessórios e até vestimentas. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês depois rapidinho. Uma das mais sérias consequências do consumo de carne, leite, ovos e derivados são os grandes impactos ambientais que sua produção causa. A principal causa do desmatamento no Brasil vem da atividade agropecuária. Segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, estima-se que atualmente são criados 70 bilhões de animais no mundo. Ou seja, nós somos 6 bilhões de pessoas, são 70 bilhões de animais, são mais de 10 vezes mais, para serem abatidos, conforme a demanda da população. Apenas no Brasil são quase 6 bilhões por ano. Além de ser comprovado que os animais sofrem maus tratos, claramente, né? Vivem em gaiolas, vivem apertados, a parte do abate, assim, é um horror. Eu recomendo para vocês o documentário que chama A Carne é Fraca. Ele fala sobre como a gente se apropria dos animais em qualquer situação na sociedade, seja para consumo, seja os animais de estimação que viram um comércio, infelizmente. Eu não entendo como que algumas pessoas compram certos tipos de animais, sendo que tem tanto animal abandonado por aí. Isso aí, algumas pessoas discordam de mim, mas eu não entendo isso. Vocês vão me desculpar, essa é a minha opinião. Enfim, gente, tanta apropriação dos animais, que é tanta coisa pra falar, que eu recomendo que vocês assistam o documentário. E assim, ele é muito sensível. Eu, depois que eu assisti aquilo, eu fiquei mal por muito tempo. Então, os animais sofrem maus tratos. Cada um desses animais necessita de uma grande quantidade de alimento, água, ração, energia, espaço até estarem prontos para abate, né? Você está criando uma vida ali, né? Gerando ainda resíduos poluentes ao solo, água e ar durante anos. Fora que a produção de carne e derivados de animais é responsável por 1/4 das emissões globais que agravam o efeito estufa. E outro problema, a gente sabe que alguns desses vírus, eles nascem, né? Dessa circulação ali de animais, sangue, abate, excremento, esse contato com o homem direto, gente. A gente sabe de quantos vírus já surgem aí nesse ambiente, né? Então, mais uma coisa pra gente repensar. Aí, linkando o dado do consumo de carne com as queimadas na Amazônia, ó. Queimadas na Amazônia é legal. Queimadas na Amazônia sobem 49% em maio na comparação com o mesmo mês de 2020, aponta o INPE. Especialistas apontam que fogo é reflexo direto do aumento do desmatamento, números alarmantes. Desde 2007, os 8 estados que integram a Amazônia não tinham um maio com tantos focos de incêndio. Ou seja, a gente está desmatando para poder criar gado, e aí a gente está poluindo o ar, e aí tem destruindo a fauna, a flora, tudo, tá tudo ligado, gente.
incêndios no Pantanal e Amazônia poderão ser piores em 2021. E eu lembro que eu tava... Isso aqui são duas notícias do G1 dessa semana. Se vocês colocarem incêndios e queimados na Amazônia, vocês vão abrir essas duas notícias. Eu aqui na Polônia, assim, desesperada, porque como que a gente vê isso no Brasil e a gente não sabe o que fazer, né? Então, esse ano, 2021, se prepare que ainda pode ser pior. Seca mais severa, aumento do desmatamento e enfraquecimento da fiscalização ambiental no governo Bolsonaro apontam para um período de queimadas mais grave que o já observado em 2020. Então, gente, o nosso voto tem peso. Políticos são responsáveis por isso. Não adianta a gente falar, mas político A, B, C... Gente, a pessoa tá ali para fazer o papel dela. São dados, cientistas estão provando. Tem mais fogo, tem poluição no ar. Tá acabando com aquele ecossistema ali. É imensurável o tanto de vida que tá sendo perdido ali. E aí a pessoa bate a tecla e fala, não, eu só vou apertar no número tal e exercer meu dever de cidadão. Não é assim. Não é assim. Você é tão culpado quanto. Falando sobre exploração animal, eu vou deixar esse vídeo aqui rapidinho, que se chama Save o Ralph. Esse vídeo tem 3 minutos. A gente já tá até chegando no nosso final do nosso estudo. E eu não detenho os direitos autorais desse vídeo, tá, gente? Esses direitos autorais são da pessoa aqui, dos criadores do vídeo, que estão aqui. Pronto? Estamos andando? Bom, Ralph, pode bater, por favor? Quer que eu bata agora? Sim, pode bater. Segue. Assim? Muito bem. Que nem no cinema. Bom, eu me chamo Ralph, eu sou um coelho, como podem ver, e eu tô cego no olho direito e essa orelha não consigo ouvir nada, a não ser zumbido. Irritante, né? Então, meu pelo já foi raspado, tenho queimaduras químicas nas costas, queima um pouco. Mas também não é nada demais. Só dói mesmo quando eu respiro ou mexo, tipo isso. Essa é dura. Mas no final das contas está tudo bem. Fazemos isso pelos humanos, certo? São muito superiores a nós animais. Já até estiveram na Lua. Alguma vez já viram um coelho no foguete? Acho que não. O que interessa é que eu não sou um coelho espacial. Eu sou uma cobaia. Meu pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos cobaias. E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Do mesmo jeito que eu vou morrer. Mas está tudo bem. Nós nascemos para fazer esse teste. Faz nós coelhos felizes. Bom, hora de trabalhar. Olha, eu sei que parece horrível, mas pra mim, eu só tô fazendo meu trabalho. Se pelo menos um humano ficar com a ilusão de um batom, um desodorante mais seguro, ou... Ralph, Ralph, o que são essas câmeras, meu? Estão me seguindo pra fazer um documentário ou algo assim. Você pode perguntar a ele se pode nos tirar daqui? Sim, o que o Bob disse, vai lá, Ralph! Pergunte pra ele se pode nos tirar! Eu quero morrer, meu, Ralph! Já entendi. Vocês podem cortar essa parte, né? Bom, pra concluir, eu gostaria de dizer Desculpa, que... Ralph, você se pode virar? Você está... desculpa. Tudo bem. Tá melhor assim? Sim. Segue, amigo. Ok, então eu só gostaria de dizer a todos que ainda estão comprando cosméticos testados em animais, como rímel, shampoo, protetor solar, praticamente tudo que está no seu banheiro. Bem, sem vocês e sem países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado, estaria nas ruas. Bom, não nas ruas, mas mais nos campos, tipo um coelho normal. Mas ó,
Ai, gente, isso corta meu coração, sabia? Eu já fiz um vídeo no Instagram falando das marcas, né, que fazem testes em animais. Eu posso até tentar trazer um outro vídeo aqui mais pra frente, quando a gente falar sobre... fazer uma palestra específica sobre os animais, mas assim, absolutamente tudo que a gente tem no nosso banheiro, seja shampoo, condicionador, sabonete, tudo, maquiagem, tudo a gente tem que prestar atenção. Se não tem o símbolo da PETA, que é da organização em prol dos direitos dos animais, ou qualquer símbolo bio, aquilo ali foi testado em animal, gente. Aquilo ali foi testado em animal, principalmente porque para comercializar na China, que é um país que exige que os testes sejam feitos em animais, esse coelho, que foi personificado, né, como uma pessoa humana, ele poderia estar livre nos campos, né, e não tá. Coelhos, cachorros, ratos, todos eles sendo utilizados. Bom, a gente ainda tinha que falar sobre as mudanças climáticas, mas a gente sabe que a temperatura da Terra está aumentando, né? A gente sabe que existe o efeito estufa, que é quando bate a luz solar na Terra e aí depois ela volta como energia para o espaço. Mas isso é um fenômeno que a gente precisa, caso contrário a Terra hoje teria temperaturas negativas. Mas o problema é que por causa dos gases que estão aprisionados na atmosfera, né, o CO2, enfim, todos os gases que estão ali por causa da poluição, quando esses raios do efeito estufa batem na Terra, eles ficam presos nos gases, eles não conseguem voltar em sua totalidade para o espaço. Então esse calor ele fica aprisionado na Terra. Então o aquecimento global é isso, né? É o agravamento do efeito estufa causado principalmente pela queima progressiva de petróleo, carvão, gás, que gera inúmeros problemas à humanidade, né, por meio das mudanças climáticas. A minha mãe falou aí o degelo no Ártico. Aqui tinha um link, né, uma notícia da BBC com um gráfico mostrando quais são os maiores emissores de dióxido de carbono no mundo, né, com mega toneladas de CO2. As campeões são a China, Estados Unidos e a União Europeia, depois Índia, Japão, Rússia, enfim. Mais um dado antes da gente fechar. O planeta está agora quase 1 grau mais quente do que estava antes do processo de industrialização, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, OMM. E com o aumento da temperatura da Terra, o nível do mar vai subir, a produção de alimentos pode cair, algumas cidades podem ser extintas, né? Algumas espécies de animais vão ficar sem alimento, algumas espécies de animais vão ficar sem seu habitat. Quase 400 temperaturas recordes foram registradas no hemisfério norte durante o verão de 2019 aqui, né? Sendo a maioria delas sendo registrada na Alemanha, França e Holanda, a onda de calor que teve na Europa aqui ano passado. E eu conversando com amigos poloneses, assim, eles falam que os invernos poloneses agora, que chegam assim a menos 10 graus, não eram os mesmos de 20 anos atrás, que chegavam a menos 20, menos 30. A Polônia tinha invernos rigorosíssimos. Então, só não vê quem não quer. Quem fala que isso, o aquecimento global não existe, gente, a pessoa tá cega, surda e burra. É isso. O Oceano Ártico pode ficar sem gelo no verão antes de 2050, a menos que as emissões sejam reduzidas, né? E ele já se reduziu em quase 50% se comparado aos anos 80, ou seja, o degelo no Ártico, esse mês passado aí uma calota já se desprendeu, era do tamanho do estado da Califórnia, então... O que a gente pode fazer? Aqui eu vou dar 20 situações do que a gente pode fazer para mudar esse nosso cenário, para a gente encerrar aqui a palestra, que eu já passei uns minutinhos. Se informar diariamente a respeito dessas questões. Só ver o comentário aqui da Regina. Bom te ver aqui, Regina. É a Márcia. Fiquei arrasada quando assisti esse vídeo. É um absurdo que a indústria farmacêutica e a food indústria dos cosméticos ainda que sacrifique os animais nesse nível de crueldade, né? Então, é isso. Se informar diariamente a respeito dessas questões, todas essas notícias aqui que eu passei aqui para vocês, eu posso mandar o link. Mas qualquer pesquisa rápida no Google que a gente fizer, a gente acha. Então, a gente tem que se informar. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, a gente tem que se instruir, porque a ignorância, gente, nesse caso aqui, ela não é uma bênção, não, ela é uma desgraça.
Educar pessoas próximas a respeito desses problemas, divulgar a agenda e pauta de eventos sustentáveis, né, com as redes sociais, disseminar notícias cujas fontes são verídicas, para que assim a gente possa pressionar as autoridades para fazer essa mudança. Seguir personalidades, né, que falam sobre se você se alinha com o veganismo, seguir pessoas que falam sobre isso, de como reutilizar os alimentos, enfim, gente, vamos criar essa rede de apoio na internet. Buscar posicionamentos claros e sustentáveis a respeito das marcas e empresas que estamos consumindo, por exemplo, essas dos cosméticos. Se a marca não tem nenhum compromisso claro, né? Se você não sabe achar essa informação e se não tem essa divulgação, troca essa marca por outra, porque é aí que a gente vai atingir no bolso deles e aí eles vão ser obrigados a mudar. Comprar roupas de segunda mão, né, em brechós, aqui na Europa tem muitos e as roupas são de muito boa qualidade. Ou reformar uma peça, ou utilizar os retalhos. Por exemplo, a minha mãe que faz mantinhas, né? Ou doar essas peças para o bazar, pessoas que necessitam, né? Repensar quando a gente for fazer uma compra. Comprar nas feiras e mercados os alimentos que estiverem prestes a vencer, né? Que os alimentos são até mais baratos, então evitar que eles sejam jogados no lixo. Comprar de produtores locais, né? De pequenos produtores que fazem a sua própria horta, né? Que tem a sua própria cadeia de produção, que produzem em menor escala, ou seja, comprar de produtores locais, repensar nossa relação com a comida, né? Organizar nossa agenda alimentar para evitar o desperdício, congelar os alimentos se for preciso, desligar aparelhos e luzes de ambiente que não estivermos utilizando, substituir lâmpadas incandescentes por lâmpadas econômicas, essa eu não sabia, mas salva 50% das energias que você tiver da conta de luz aí na sua casa, isso eu não sabia, pesquisei e achei hoje. Reduzir o nosso tempo no banho, não lavar calçado e carro com a mangueira, gente, eu tenho pavor de quem faz isso. Eu bati uma boca aí no Brasil, nossa, era hora que o meu índice de Jesusinho, que meu pai fala que tava lá no teto, baixava, que eu bati a boca por causa disso. Minha avó sempre deu exemplo de reaproveitar a água da chuva, botar um balde no quintal, pegar aquela água, usar ela depois, né, varrer um quintal, regar a planta, enfim, utilizar aquela água para lavar com alguma coisa. Mudar o nosso cardápio alimentar, se a gente não conseguir parar de comer carne agora, a gente gosta de comer carne, tenta diminuir uma vez por semana para ver que impacto que a gente pode ter no final de um ano, né, em relação a isso. Repensar os nossos hábitos de consumo, se a gente realmente precisa comprar aquela roupa, ou trocar de carro, ou enfim, essa maquiagem dessa marca que não faz teste em animal, andar mais a pé ou de bicicleta, quando possível utilizar os transportes públicos ou utilizar aplicativos de carona, né, assim, estimulando o rodízio, menos pessoas utilizando menos carros, então menos poluentes na atmosfera, trocar sacolas de plástico descartáveis por outras, né? Aí no Brasil já é lei. Comprar no quilo, utilizando potes de vidro, ou seja, ao invés de a gente usar aquelas sacolinhas plásticas toda vez que a gente vai, levar o pote de vidro, né? Nessas casas de quilo que tem no Brasil, por exemplo, aí em Volta Redonda tem aquela casa do Zé, a gente vai comprar especiaria, castanhas, a gente leva o potinho já de vidro e enche. Separar o lixo reciclável do orgânico, como a gente já falou, não descartar pilhas e baterias em lixo comum, bem como lixo hospitalar, não descartar essas seringas, esses produtos misturados. Plantar a nossa comida é uma opção, ou outras plantas, né, estimulando a polinização das abelhas. A gente sabe que as abelhas estão no risco de serem extintas e a gente precisa delas porque graças a elas as plantas são polinizadas e aí a gente mantém esse ecossistema, esse crescimento, né, das espécies. Então, ter uma plantinha dentro de casa, não descartar o óleo de cozinha na pia. Gente, aqui eu dei 20 exemplos do que a gente pode fazer dentro de casa para melhorar o nosso planeta. E encerrando aqui com uma passagem do André Trigueiro, não há mágica no processo evolutivo. Nós somos os construtores do mundo de regeneração, que a gente falou antes. E se não corrigirmos o rumo na direção de uma sociedade sustentável, prorrogaremos situações de desconforto já amplamente diagnosticadas. Não é possível, portanto, esperar a chegada de um mundo de regeneração de braços cruzados. Até porque, sem os devidos méritos evolutivos, muitos de nós devemos retornar a esse mundo pelas portas da reencarnação.
Se ainda quisermos encontrar aqui estoques razoáveis de água doce, ar puro, terra fértil, menos lixo, um clima estável, devemos agir agora, sem perda de tempo. Então a gente está planejando, tá protegendo a nossa casa, não é para a geração futura. A gente está protegendo a nossa casa pela eternidade, porque a gente está ligado, nós todos somos partes de um meio, do mesmo meio, da mesma criação. A Irineia escreveu: assim tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura. E eu te digo que eu deixei essa frase aqui no final e a Irineia colocou aí na caixa de comentários. Essa era a última frase aqui do estudo de hoje. Então, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que eu tenha trazido pelo menos um pouco do tanto de coisa que a gente encontra na internet, de quanto que a gente precisa agir. E eu acho que essa frase de que tudo se encadeia, de que nós somos um, já é uma linda oração pra gente terminar o nosso estudo da noite de hoje. Muito obrigada a todos, fiquem em paz. Quinta-feira tem mais live, essa live tá aqui gravada. Deixem seus comentários, compartilhem com outras pessoas. Vamos falar sobre sustentabilidade, né? Um beijo. Não somos perfeitos, mas precisamos trabalhar para chegar à perfeição. Tchau para vocês.